Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Gênesis, no capítulo 12. Livro do Gênesis, capítulo 12. Joel, seja bem-vindo, Joel. Nós vamos fazer a leitura do conhecido verso primeiro, e vamos estender até o verso 13. Livro do Gênesis, no capítulo 12, leitura do verso primeiro até o verso 13, como é do nosso hábito, cada um poderá ler um versículo, conforme aí a sua escolha. Vou começar lendo o verso primeiro. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoam. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim foi Abraão como lhe ordenara o Senhor, e não foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Arã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe apareceu. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. Havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Isso, até aí. Vamos, mais uma vez, dirigir a Deus em oração, pedindo sabedoria e discernimento por meio do Espírito do Senhor, para que aquilo que ouvimos e também compartilharmos um e outro aqui, seja de fato motivo do nosso crescimento espiritual. Vou pedir a nossa irmã Vasti, nos dirija a Deus nesta oração. Oremos. Amém. O tema que eu quero refletir com vocês, irmãos e irmãs, é a qualidade do culto depois do culto. A qualidade do culto depois do culto. Nós encontramos claramente esse tema aqui no clássico texto de Gênesis, no capítulo 12, observando aí, eu quero que vocês observem o verso 7, tá? Olha só. Então diz: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então aí o verso 7.
É importante a gente dizer, irmãos e irmãs, que essa expressão aparecer, né, a Bíblia fala em muitas passagens, Antigo Testamento, Novo Testamento, que ninguém jamais viu a Deus, né? Só que ao mesmo tempo, o ser humano detém condições, né, racionais, cognitivas, mas também imaginativas e sobretudo espirituais para perceber o Senhor. Então nós não estamos aqui de fachada, né? Nós não estamos aqui, por exemplo, para cumprir um ritual. Por alguma razão extraordinária, eu, você, cada um de nós individualmente tem uma razão de dizer por que crê em Deus, né? Tem uma razão de dizer por que está aqui, né? Então, ainda que a gente não veja a Deus fisicamente e nem ouça a Deus, né, de forma clara, né, usando em alto e bom som, né, de forma clara, né, e o Espírito Santo fala conosco. Então fala através de irmãos, através do louvor, fala através dos momentos de comunhão que vive a igreja, mas sobretudo fala também fora do culto. Então fala conosco, fala em nossa consciência, fala, por exemplo, a partir daquilo que nós temos aprendido da palavra, e quando aprendemos aquilo que é de Deus e toca o nosso coração. Aqui eu vou usar uma palavra que foi utilizada, foi lembrada aqui na Escritura Sagrada, e vou pedir o auxílio do Oscar, vou pegar o senhor de surpresa, tá, Oscar? Para falar um pouquinho disso rapidamente. Vamos voltar lá para o texto que foi lido. A Liliane nos fez lembrar da palavra de Daniel, e ela é bastante significativa para o tema que ela nem imaginava que a gente ia refletir hoje aqui nesta manhã, tá? Abra lá de novo em Daniel, no capítulo 9, que foi o texto lido. Olha só, Daniel, no capítulo 9, apenas o versículo 7. Daniel, no capítulo 9, o versículo 7. Quem encontrou, como é do nosso hábito, pode ler com voz audível. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós coragem e vergonha. Como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo o Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ok, obrigado. Então a gente vai usar o recurso aí, usar a experiência do Oscar, que se ele quiser dizer poucas palavras sobre isso, ou, né, o suficiente para a gente compreender do ponto de vista da psicologia. Então, por exemplo, a nossa consciência, a nossa moral, os valores, Diego, com os quais nós fomos formados desde a nossa, né, desde o nosso nascimento, né, desde o ventre materno. Nós já estamos, ali a criança está sendo desenvolvida no ventre materno, ela já está ouvindo, né, os batimentos cardíacos da mãe, entendeu? Né, quando alterados, ou seja, praticamente toda a forma de vida e o jeito de viver dessa mãe gestante já está influenciando no desenvolvimento, né, desse bebê, tá? Por exemplo, a agitação, enfim, uma série de coisas, né? Usos, né, de repente alimentares ou hábitos, né, de vícios, enfim, tudo isso já está de alguma forma afetando a formação. Quando nasce a criança, quando nós nascemos e somos produzidos, né, num ambiente social, nós aprendemos valores, né? Então, quando o texto fala, né, que a ti, a Deus, pertence a justiça, mas a nós, humanos, crentes, né, conhecedores da palavra, o corar de vergonha, né? Então, a expressão corar. Por que, Oscar Ferner, por que o ser humano fica corado de vergonha? Em que momento na psicologia o ser humano fica corado? Peguei de surpresa ou não? Não. Pegou? A gente fica corado, a gente
elas colidem, né, com os valores, os princípios que nós trazemos dentro de nós desde a nossa infância. Sim. Bom, então, olha só, o detector de metais, o detector de mentiras, norte-americano, famoso nos filmes, é impressionante. E aquilo não é uma invenção, aquilo tem base científica. Por quê? Porque os eletrodos que ficam ali, como você vai fazer um exame, né, que hoje coloca esses eletrodos, né, no corpo humano para monitorar, né, a partir das reações, né, químicas do seu corpo, do seu organismo, o computador capta aquilo e já está catalogado. Então traz ali uma explicação rápida, científica, para o profissional medicar você, né, ou trazer ali algum tipo de diagnóstico. O detector de mentiras, né, capta esses batimentos cardíacos, capta uma série de reações humanas que a gente tem diante de situação assim. Então, por exemplo, quando você pensa na ideia do crime, a pessoa está tentando esconder, porque ela sabe que, se for descoberta, ela já conhece as reações, né? Exposta à vergonha, exposta à verdade do crime, exposta, né, o peso que se terá que cumprir por conta daquele crime cometido. Então, tudo isso internamente o ser humano, né, ele passa por uma experiência de revolução. Então aumenta o batimento cardíaco, a pupila dilata, né, mãos frias. Então há uma série de reação, entendeu? Que a ciência já explica que o ser humano vive por conta exatamente, né, de como ele foi construído. Irmão, a própria face, né, os gestos, a forma sim, sim. Sim, os lábios, né? A pessoa começa a se contorcer, assim, e ela fica calada, entendeu? Mas já há muitas reações que já são conhecidas e mais tarde se descobre que de fato a pessoa estava tentando esconder, né? Disse que apenas os sociopatas ou os psicopatas que conseguem driblar, né, o detector de metais, e por razões óbvias, né? Por quê? Porque simplesmente o sociopata ou psicopata tem como característica fundante, ou seja, fundamental, não ter nenhum tipo de empatia. Ou seja, enquanto qualquer um de nós é capaz de se condoer diante do drama do outro, né? A gente chora com a tristeza do outro, a gente chora com o problema do outro. Então o chorar significa exatamente que nós temos, né, empatia. A vida do outro é importante para nós. Quando a gente não tem essa reação, e pior do que isso, a gente ri, né, é um sinal de que de fato nós temos uma patologia, né, a ponto de tirar de nós aquilo que é comum da humanidade, né? Fora esse exemplo, que é a gente se condoer com o sofrimento humano, com o sofrimento do outro. Tudo isso vai dizer o seguinte, tá? A expressão aqui, que nós ficamos corados, ou seja, a palavra corado não é mais comum, né? Está meio fora de moda, mas quando você vai à praia, toma sol, a pele fica avermelhada. Isso é um tipo de corar, né? Mas instantaneamente é quando você é pego numa mentira. Quando a mulher pega a gente numa mentira, ou o marido, né? Ou o pai, né? Ou o chefe da seção do seu trabalho, ou seja, em algum momento então você tem aquela reação, você fica meio que, né? Com vergonha. Por quê? Porque a reação é, poxa vida, você cometeu, você falou algo, você disse algo, você fez algo que não se deve fazer. Então aquilo causa em nós uma reação. Olha só, tudo isso para dizer com relação ao tema da nossa reflexão hoje, que é com base naquilo que nós fazemos no culto e aquilo que devemos fazer fora do culto. Então o tema da nossa reflexão é a qualidade do culto depois do culto. Ou seja, é muito comum na comunhão da igreja a gente escolher as nossas melhores palavras para nos referir um ao outro, né? É muito comum a gente, pelo menos, né, nesse espaço sagrado, a gente ter um critério, um cuidado maior, Pedro, para não cometer, né, gestos, palavras, atitudes que destoam completamente daquilo que se faz aqui. Então, o que se faz aqui, além da honra a Deus, né? A honra ao irmão, à irmã, né? Palavras de amor. Quando alguém vem e te fala uma palavra
que não deveria falar, você fica ali meio que sem graça, mas ao mesmo tempo mantém a elegância. Se fosse lá fora, você ia pegar o colar dele. Então, aquela ideia de que nesse espaço sagrado, a gente mantém uma certa conduta. Por quê? Porque em respeito ao sagrado. Isso é bom, mas isso, Bina, também pode ser ruim. Por quê? Porque a gente diviniza o espaço sagrado, esquecendo-nos de que, biblicamente, né, o sagrado habita em nós. Deus está em nós, né? Então aí a pergunta é: como é possível a gente evitar pecado nesse espaço sagrado, né, e lá fora, em algumas circunstâncias, a gente tem um filtro com uma medida, uma espessura, né, tão larga, ou seja, que passa tanta coisa lá fora que aqui não passaria em hipótese alguma. E é disso que a gente quer compartilhar um pouco aqui com vocês, tá? Então, para a gente falar sobre a presença do culto, ou seja, a qualidade do culto, depois que termina este culto aqui, precisamos pensar no que a Escritura Sagrada ensina sobre essa presença de Deus em nós e não somente no culto, né? O que a Escritura fala sobre a presença de Deus em nós quando nós não estamos num espaço supostamente sagrado, né? Ou simbolicamente sagrado, para melhor termo. Vamos começar. Vamos lá para 1 de Coríntios. São poucos textos, então não vou distribuí-los. E sim, vou pedir para que todos encontrem, porque acho que um tema que fala de forma didática e também pedagógica a cada um de nós. 1 de Coríntios, capítulo 6. Quem encontrar, vai começar lendo. Vou dizer para você os versículos a serem lidos. 1 de Coríntios, capítulo 6, de forma inequívoca e de forma tão didática, Paulo fala sobre como é que Deus se faz presente em nós. Então, quem encontrou, pode ler os versos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Isso, e aí eu gosto da palavra, vocês sempre sabem que eu fico citando ocasionalmente, quando necessário, o texto original, para fazer mais sentido, né? Então a palavra corpo para nós, mesmo no português, a palavra corpo, né, a gente sabe que no corpo está tudo que nós somos, né? E aí eu estou falando aqui a palavra somos, né, do verbo ser. Do grego a palavra corpo é soma, ou seja, nada fica de fora do seu corpo, nada. Você é um conjunto. Então, com esse mesmo corpo que você, neste espaço sagrado, Dona Rosa, adora a Deus, é com esse mesmo corpo que lá fora você vai fazer tudo. Lá fora, então, você vai pensar, você vai falar, você vai reagir, e aí a expressão vai ficar corado quando em alguma situação, estando mesmo sozinho, porque veja a leitura do profeta Daniel, diante de Deus, né, é a nossa função ficar corado, ou seja, ou no caso ali fala corar de vergonha, ou seja, quando Paulo então diz que nós somos habitados pelo Espírito Santo, porque nesse corpo que nós fazemos tudo, inclusive pecamos, né? E quando nós então pecamos, estando com uma companhia que nunca vai embora, e bom por isso, a companhia do Espírito Santo nunca vai nos deixar, como eu tenho falado aqui de forma didática, né? Não dá para alguma circunstância falar, Senhor, fica aqui fora que eu vou lhe resolver o problema, que o Senhor não pode lá dentro é coisa feia. Não, não dá, porque Ele habita, Ele está em nós, está impregnado em nós, né? E como é que a gente sabe disso? Por razões óbvias, pela fé, pelo mistério que você diz, e você mesmo sabe dizer, pelo mistério que você diz que foi de alguma forma revelado quando você falou, o Senhor falou comigo, a expressão aqui em Gênesis, né? O Senhor apareceu a Abraão, e nós sabemos que não foi fisicamente, né? O Senhor apareceu a Moisés, o Senhor apareceu, veja que tanto no hebraico quanto no grego a expressão é a mesma, o Senhor apareceu a Saulo a caminho de Damasco. E o que é curioso lá é que haviam outras pessoas com Saulo e apenas ele viu o mistério. Ele cai por terra, ele tem um impacto, entendeu? Bom, a prova de que o Senhor apareceu a
a Saulo é por tudo que ele se tornou depois que o Senhor apareceu a ele. Tá? Então, a qualidade do culto depois do culto mostra exatamente por conta da intensidade com que você administra a forma que o Senhor apareceu a você. Então, como o Tiago fala, né? Só você sabe da razão da sua fé. Quando Paulo fala, Joel, eu sei o Deus em quem tenho crido, para mim é o ápice da autonomia espiritual. O que é autonomia espiritual? Eu não preciso, quando eu chego no Filipenses, Paulo fala isso também, né? Quando eu chego no auge da minha maturidade espiritual, que eu não preciso mais de pastor, de presbítero, de quem quer que seja, para me orientar o que eu devo fazer ou não. Sabe? Então isso a gente chama de autonomia espiritual. Você sabe exatamente o que deve fazer, né? E assim como a gente pode comparar no elemento da cultura, os valores morais, os valores de código civil, código penal, os valores da lei, né? Ou seja, você pode não concordar com a lei, isso é um direito, isso é legítimo, mas você não tem o direito de fraudar a lei, de não cumprir a lei, né? E por alguma razão, quando a gente descumpre a lei e é descoberto, né? A gente fica corado, não, porque não é um valor moral, né? Mas fica corado com medo da reação, né? Com medo da reação. Vou fazer uma pausa aqui para descontrair, né? Você já tem um vídeo no YouTube bastante engraçado, o cara pega um secador, Diego, e fica na beira da estrada, da rodovia, e aí passa o cara, faz assim, o cara faz assim, né? A hora que o cara vê, naturalmente diminui a velocidade, porque aquele tem uma forma de radar móvel que o guardinha segura, né? Parece um secador de cabelo. Então assim, a pessoa para na hora, diminui a velocidade, porque está imaginando, opa, vou ter ali problema, vou tomar uma multa. E multa por velocidade é pesada, né? Ou então aquela que custava, nem sei quanto tamanho, aquela que custa R$2.000, que você podar, e infelizmente já tomei uma dessa, irmão, de moto. 1983, na época, eu chorei acho que uns 30 dias, né? R$1.983, 7 pontos na carteira, né? Na carteira. Então o cara só faz assim, ó, você diminui na hora, porque a ideia é de que você já conhece o desdobramento daquela atitude, né? Então você não ficou corado, mas você racionalmente, opa, será que eu consegui me livrar? Né? Percebe? Então, irmãos e irmãs, é por isso que o apóstolo Paulo fala que o fato do Espírito Santo habitar em nós, aí, nós não é só coletivamente, é sobretudo individualmente. Então a qualidade do culto depois do culto, ou seja, quando nós estamos lá fora, individualmente, sendo quem nós somos, fazendo o que nós fazemos, falando o que nós falamos, pensando o que nós pensamos, tudo isso na companhia do próprio Deus. Então isso, irmãos, irmãs, isso, Leila, está na dimensão da nossa maturidade espiritual. E infelizmente falta isso, na minha forma de avaliar, tem faltado muito isso às novas gerações de crentes, que coloca tudo no campo do sentimento religioso e no espaço de adoração. As igrejas lotam, um louvor maravilhoso, mas um culto maravilhoso, e ótimo, não duvido disso, mas a pergunta que se deve fazer constantemente em termos de maturidade espiritual, Joel, e quando termina esse culto maravilhoso, como é a qualidade do culto depois do culto? Tá? Então, para não nos estender aqui nesta reflexão, vamos pensar aí a partir da experiência que o próprio Abraão teve. Vamos voltar lá para o texto de Gênesis. Gênesis no capítulo 12. Como nós sabemos, demorará-se um tempo, ou vai demorar um tempo, para que Abraão chegue nessa qualidade de maturidade espiritual, para deixar de fazer as bobagens que começou a fazer quando foi chamado, né? E com todos nós é assim, né? Por isso que Hebreus fala que durante um tempo nós somos crianças na fé, né? Criança precisa de leite, não tem condições, imagina, com
6 meses, viu, Diego? Daqui a pouco você vai ver, né? Com 6 meses de idade, ali nós já temos, né, os médicos já orientam, porque com 6 meses de idade, a criança, o bebê, já tem condições de começar. Tem algumas que começam antes ainda, né, com 4 meses e tal, de comer a papinha, né? Aí, essa é a fase difícil, Diego, porque dá trabalho, tem que ficar ali, cozinha os legumes. Eu não quero te assustar, cozinha os legumes. Depois de cozido os legumes ali, você, né, aí amassa aquilo, depois coloca ali um tipo de tempero. Aí tem que pegar, depois de pronto, meia hora fazendo, aí que você vai pôr bebê no colo, aí com a papinha, com aquela paciência, porque ele é burro, não é como a gente, né? E olhando a televisão e comendo aqui rapidão, vendo o celular, né? Aí termina em 3 minutos, né? O homem come muito rápido, né? E depois, não, com bebê. Então, aliás, o senhor pediu a palavra, pode falar, Oscar. Eu só queria fazer uma observação aí, bem interior do povo da Deus, né? E o que está acontecendo hoje, né? Na verdade, hoje, a maioria dos cultos que a gente vê aí, ao invés de louvar a Deus, acontece o massacramento do ego. A gente massageia o nosso sentimento, aquilo que nós somos. Eu sempre, quando falo desse tema, eu lembro do diário de bordo, que a gente usa assim, né? Porque ele trabalhava na Baía da Guanabara, utilizava muito o barco, o Simonton, primeiro missionário presbiteriano brasileiro, e no diário de bordo dele, ou no diário de missão dele, tem algumas expressões que eu gosto bastante, e quando ele discipulou os primeiros discípulos dele no Brasil, na Baía da Guanabara, lá em 1860, por aí, chegou em 59, né? Em 1860. E aí, quando ele teve os primeiros 5 batizados, né? Ele escreveu, momentos antes de batizá-los, ele escreveu assim: as primeiras 5 pessoas que ele iria batizar, Denilson, pense nisso. Ele relata assim: estes primeiros 5 discípulos já estão prontos a sofrerem por Cristo. Eu lembrei disso porque o senhor fala, porque hoje, não, hoje é o seguinte, a igreja, o culto, o louvor, ou seja, tudo precisa ser para atender o quê? O desejo do frequentador. Se alguma coisa sair, né, fora do padrão que ele próprio estabelece, não, eu mudo de igreja, né, eu saio daqui, porque como eu sempre falei, já repeti aqui, às vezes na porta da igreja você ouve, eu não gostei do culto hoje. Quando eu escuto isso, aqui não aconteceu ainda, espero que nunca aconteça, mas as poucas vezes que aconteceu, o que eu ouvi, eu falei, que bom que você não gostou, porque não foi para você, né? Então, para sempre corrigir aquela ideia de que o culto é a quem? Né? O culto é a Deus, até porque cultuar é o quê? É reverenciar, prostrar-se diante de quem? Da glória de Deus. E como Daniel nos lembrou nessa manhã, nós ficamos corados, ou seja, até nosso batimento cardíaco, a nossa temperatura, sim, a nossa temperatura, entendeu? Cai, a temperatura das mãos cai, nós ficamos frias, né? Lá em Tiago fala de frisson, ou seja, que foi traduzido do grego como tremor, né? Ou seja, dá um tremor na barriga, ou seja, muda tudo em nós, anatomicamente, psicologicamente, né? Fisiologicamente, tá? Fisiologicamente, sim. Pessoas que têm, às vezes, né? Não vou usar aquela palavra aqui, que quando o número 2 fica meio desarranjado, sabe? Sim, já ouvi relatos de palestrante num grande acampamento de crentes, né? De pastores, né? No acampamento, no encontro de pastores, o palestrante teve um desarranjo, porque foi assim, ele iria, como se diz, estrear naquele tipo de tarefa, falar para um monte de pastores, né? Então percebe, mas aí você pode falar, não, mas aí não tem a ver com Deus, mas tem a ver com o público. Não. Quem leva a sério a Escritura, até hoje eu falo isso com quase 30 anos de ministério, até hoje, subir naquele lugar ali, quando se é honesto, quando se vai falar de fato em nome de Deus, dá tremor sim, dá taquicardia, não é fácil. É melhor quando termina do que quando começa. Quando termina, está dado, a mensagem foi dada, foi entregue. Bom, então a gente percebe que sim, há em nós uma reação.
E por que acontece essa reação? Isso é bom. Por quê? Porque você tem temor ao Senhor. O ruim é quando a gente perde isso. E acontece com muita frequência, inclusive entre os pastores. Já citei aqui e é triste, né? Eu fico tentando imaginar como é que alguém sistematicamente sendo pastor, né, comete, por exemplo, como já aconteceu, imagina o pastor desviando dinheiro da igreja. Sim, não entra na minha cabeça como é que uma pessoa fica durante 10 anos sistematicamente desviando dinheiro da igreja. E eu lembro disso nessa manhã, porque o profeta Daniel falou assim: cara, como é que você não fica corado? O que você faz quando você vai orar? Sabe, umas coisas que não entram na minha cabeça, que é aquela ideia do, né, o Senhor apareceu a mim, sabe? É disso que nós estamos falando. E o Senhor aparece a você, não apenas no culto, é isso que precisa ficar dado. O Senhor não te aparece só no culto, o Senhor te aparece em todo lugar. Aliás, o Senhor te aparece muito mais fora do culto do que no culto, porque afinal de contas, a gente passa aqui apenas, né, 1h30 de manhã, 1h30 à noite. Ou seja, não dá nem o dízimo do tempo que a gente passa, o dízimo do nosso tempo, não dá nem o dízimo. Imagina se fosse contar 24 horas, quanto que é o dízimo de 24 horas? Dá muito mais que 3 horas, né, se minha conta não estiver errada. Próximo texto, 1 de Pedro, aliás, eu tinha dito lá 12, né? Gênesis 12. Então veja só, no capítulo 12 de Gênesis, no verso 7 que nós lemos, apareceu o Senhor, ele sente, vamos dizer, né, aquela reação gostosa que qualquer um de nós sente, quando está diante, né, de Deus fala conosco na música, numa oração, numa leitura bíblica, ok, você tem aquela reação, poxa vida, eu estou edificado, eu estou me sentindo bem que o Senhor está aqui. Enfim, resumindo em miúdos, ou em palavra bem simples, o Senhor falou comigo, amém, glória a Deus. Verso 8, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ou seja, continuou ainda, entendeu? Com o coração temente a Deus. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. Então é importante dizer que aí a expressão Negueb significa, hoje poderia dizer, sertão, ou árvore que virou um pau seco, árvore que morreu. Então dá a ideia de exatamente o seguinte: olha, nesse lugar, no sertão do Nordeste, né, ou se vive muito mal, pensando em termos de sobrevivência, alimentação, água, recursos para sobreviver fisicamente, sobreviver mesmo, literalmente falando, entendeu? Ou se vive com auxílio da prefeitura ou de algum recurso, porque ali naquela terra não dá nada, ou, lembrando da experiência de Abraão, se vive pela fé. E aí vamos então ao português. Olha só. O que Deus disse para Abraão? Ó, verso 7. Eu darei a ti esta terra. Tá? Esta. E o português a gente sabe a diferença entre esta e essa. Essa é geral. Esta Bíblia. Essas Bíblias que cada um de vocês tem em mãos, né? Agora, esta, né, Marcos? Esta, né? O Marcos gosta de falar porque é a Bíblia toda amassada já, arriscada. Então, esta Bíblia. Então Deus fala assim para Abraão: olha, darei a ti e a tua descendência esta terra. Então aquela palavra que Deus falou com você no culto, que mexeu com você, alimentou o seu coração. Ora, pois, termina o culto, você vai embora. Cadê aquela palavra que Deus falou para você lá no culto, que você começou a medir e mediar o que você tem que fazer a partir daquela palavra? Termina o culto, aí a qualidade do culto depois do culto que terminou. Será que esquece tudo? Aí já vai de novo por conta própria? Não. Por quê? Porque o Senhor não fica aqui quando termina o culto. Aí, de forma bastante, né, antiga e tradicional, aquela forma de cumprimento, né?
ou de despedida, melhor dizendo, o Senhor te acompanhe, né? O Senhor te acompanha. Vai com Deus. É pronome, ou pelo menos condições aí dos nossos pais, de dizer, né? Vai com Deus, claro que a gente quer que vai com Deus. Deus abençoe a viagem. Mas para um crente é redundância dizer vai com Deus. Porque Ele habita você. Ou talvez melhor dizer assim, né? Não descumpra as leis do trânsito. Não beba. Na Castelo, não vai além de 120. E eu até acho que é demais. Eu prefiro um 100zinho, até porque é até mais econômico, né? Depois do 100, gasta mais ainda. Ou seja, para parar o carro depois do 100, mesmo esses carros modernos já diminui, né, as condições. Então, a mãe vai despedir do filho que vai viajar, assim, não esqueça das leis do trânsito, porque com Deus não adianta, não precisa dizer vai com Deus, porque o Senhor está nele, amém? O Senhor está nele, o Senhor habita ele o tempo todo. Por quê? Vamos lá para o texto, no verso 9. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb, ou seja, a situação agora vai começar a mudar de cenário. Terminou o culto, e agora a questão é o seguinte: olha, lá fora, que você não está vivendo um ambiente emotivo do culto, lá fora é o lugar, lá fora é o seu teste. Então o que Deus está falando? Olha, eu não estou mais aqui no culto, mas olha, eu estou em você, eu estou com você. Então quando vem a dificuldade, olha só como a gente reage. Verso 10: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Só fazer uma pausa aqui. Gente, nós estamos falando de aproximadamente ali 200 quilômetros, tá? De onde estava Abraão até o Egito. Não é uma distância longa, mas não dá para eu dizer mais esta terra. Não estou mais em Canaã. Agora eu estou no Egito. Então Deus falou assim: olha, Oscar, sabe o Egito? Você já conhece? Aquela terra eu vou te dar. Naquele lugar eu quero que você construa, né, um templo. Naquele lugar você vai ter o seu primeiro filho. Não, Deus falou: nesta terra. Aí termina o culto: mas espera lá, mas quando é que eu vou ganhar? Tem vale refeição? Tem fundo de garantia? Tem carteira assinada? Tá? Vai ter aumento, subsídio, de ano em ano, percebe? Né? Então termina o culto, começa o quê? Começa o nosso culto individual a Deus. Então no verso 10 ele olha: havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse assim para a mulher, para sua esposa, né? Gente, a gente fica rindo do Abraão, mas em algumas circunstâncias é rir de nós mesmos, porque é o que a gente faz, né? Vamos fazer o seguinte, pelo menos uma coisa se pode dizer, né? Apaixonado esse marido era, né? Porque a Sara com 75 anos, né? Aliás, Abraão 75, e há alguns que digam aí que Sara tinha 60 ou 65 anos, vamos assim imaginar, né? Então, Oscar, Helber, assim como vocês, né? Eu já reparei bastante, já estive na casa de vocês. Então, mesmo depois de 50 anos, 60 anos juntos, né? Ser romântico, né? Às vezes é coisa surpreendente. E Abraão falou assim: olha, como você é uma mulher muito bonita, ele fala assim para ela, ou tá, desculpa dizer né, que não quer fazer ali o seu papel, né? Como você é uma mulher muito bonita, e vamos crescer o olho para cima de você, vamos dizer que você é minha irmã. Alguns tentaram passar pano para Abraão, falaram assim: não, mas era meio irmã dele mesmo. Quer ver o texto? Abra lá, 20, vai um pouco mais adiante, Gênesis 20, verso 2, depois lá no 26, 7, quem achou pode ler, é um pouquinho mais para adiante, Gênesis 20, verso 2. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é a minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar,
Agora vê o 26:7, porque lá repete, 26:7. 26:7. É. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que dizia ele consigo: os homens do lugar não a matem, por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Bom, aspas, tá? Essa coisa foi tão forte, mas tão forte, que era tão vivida em forma familiar, que mais tarde, até Isaac, ou seja, o filho do casal, vai fazer a mesma coisa com Rebeca. Então não foi um episódio fortuito, não. Todo mundo naquela casa sabia que, tipo, o Abraão deu, aspas, né? Deu um te enganei. Ela era meio-irmã, sim, dele, mas não viviam como meio-irmãos. Eu tenho uma meio-irmã, né? Minha irmã caçula é filha do segundo casamento da minha mãe. Mas a convivência é algo tão forte, que ninguém na casa da minha mãe, quando se reúne os irmãos, ninguém fica lá, você é minha irmã. Não, vive como irmã. É uma coisa tão forte, está ali na família, os laços que foram construídos, entendeu? Que ela é minha irmã. Não é meio-irmã, porque o pai é outro. Não, é minha irmã. Tá? Bom, então ali é o contrário. A convivência de Abraão com Sara era convivência de marido e mulher. E era tão forte que quando chegou lá na frente não dá para dar essa carteirada. Falei assim, escuta, vamos dizer que você é minha. De fato, é minha meio-irmã. Quando você vai ler no capítulo 11, você vai ver ali a genealogia, você vai descobrir que, né, eram parentes, eram meio-irmãos, né? E aí fala meio-irmã por conta disso, né? O pai de um não era o pai do outro, mas a mãe a mesma, né? Hoje, geneticamente, nem se recomenda, até primo não se recomenda mais, imagina meio-irmã. Mas ele dá uma carteirada. Por quê? Porque, na verdade, ele não vivia como irmãos. Vivia como marido e mulher. Então, sim. Ou seja, né, a qualidade do culto, Milton, caiu. De que nós estamos comparando? No capítulo 12, no versículo 7 e no versículo 8. Veja, enquanto o coração batia de temor ao Senhor, de alegria, que o culto faz isso conosco, Joel, a hora que chega no versículo 10, que não tem mais como se diz, né? Ali o recurso da liturgia, você não está sendo visto por ninguém, você está ali na intimidade do casamento, na intimidade da família, só estavam Abraão e Sara, você não estava sendo observado por ninguém. Então assim, não vai ficar corado, porque ninguém está vendo que você está mentindo. Essa é a nossa falha, sabe? A nossa falha ainda que representa a nossa meninice espiritual. É a gente achar que Deus não está em nós, sabe? Não está vendo. Não, mas quem não está vendo porque não está aqui. Mas a pergunta é, o Senhor está aqui ou não? Sim, Ele está. Sabe por que Ele está? Porque Ele habita você. Então, quando Ele está mentindo ali para o rei do Egito, na verdade Ele sabe que está mentindo. Aí quando aparece o Senhor, fala assim, poxa, que papelão, hein? Aí pronto, aí a gente fica com vergonha, né? Aí começa a corar, né? Bom, é desse tema que nós precisamos sempre revisitar, para a gente perceber a importância da gente, né, desenvolver a nossa fé. Eu costumo dizer muito mais individual do que coletiva. A geração de agora gosta muito viu, Pedro? Não no seu caso, você é jovem geração, mas cuidado com isso. A geração do nosso tempo, né, esses últimos 20 anos, é uma geração bastante coletiva, quando se fala de espiritualidade. É bastante coletiva. É aquela que se reúne em grandes eventos. A Igreja Universal, todo ano tem um encontro de adolescentes no centro de São Paulo, ela reúne 10 mil, 15 mil adolescentes, jovens, um trabalho extraordinário. E aquilo é demarcação de território, é interessante. Mas, modéstia à parte, não há como os presbiterianos, os batistas, os metodistas, os luteranos, os anglicanos, são os históricos, igual a esse povo, igual a essa denominação, de insistir o tempo todo, Joel, você foi criado nisso, o tempo todo, na escola dominical, os pais em casa, ou seja, a formação
né? É o tempo todo ensinando as coisas de Deus, né? O tempo todo falando. A mãe então não arredava um minuto, né? Ali um pequeno vacilo, ela já... Eu falei, me passando, eu lembrei da minha mãe, né? Minha mãe, o método dela era aquele método tipo militar, assim, ou você se acerta com Deus ou você vai para o inferno. E minha mãe falava assim. É assim, sabe? A geração de hoje é muito sentimental, é aquela do coletivo, então é gostoso, é maravilhoso, né? Aqueles tecnologias, os sons e tudo mais, os recursos, ótimo, ok, maravilhoso. Mas, irmãos e irmãs, a espiritualidade é individual. A vida com Deus é só. É uma vida só. Né? Pode falar, senhor. A Bíblia ela diz que ninguém viu Deus. Essa coisa, ela, não sei, combina, porque tem duas passagens que dão outra versão. Por exemplo, Abraão, quando Deus vai anunciar que vai destruir Sodoma, ele está sentado ali de 3 horas. Aí ele vai, chega perto deles, os anjos vão na frente, a Bíblia diz que Deus vai caminhando com Moisés, com Abraão. E ele vai questionando a Deus ali, ó, se houver tanto justo lá, eu não vou destruir. Então Deus falando com ele. E outra passagem que me deixa interessante também é a seguinte: Moisés, a Bíblia fala que nunca houve e nunca haverá outro profeta igual a Moisés, que conversou com Deus face a face. Face a face. É por isso que para ser pastor tem que estudar teologia, né? É lá que a gente aprende essas coisas, né? As aparições de Deus são aparições que a gente chama de simbólicas, ou seja, tem um teólogo alemão, Paul Tillich, né, que diz, né? Deus se manifesta em, sem se transformar no. Né? Então Deus se manifesta no templo, mas Deus não é um templo. Né? Então a gente fala, Deus está aqui, mas aqui como? Foi Hegel, Kant, foi Kant, filósofo alemão também, que dizia, né? Vamos à universidade. Ele gostava muito de usar esse termo, né? Vamos à universidade. Então tá bom, vamos. Aí chegava na porta, aí falava assim, aí alguém perguntava para ele, só para ouvir a explicação dele, que era genial, né? Tá, o que é a universidade? A universidade? É isso aqui. Mas isso aqui o quê? Aí você começa a perguntar, é o portão? Né? É o nome? Não, vamos entrar. Então, aí entra. Aí o que é a universidade? Aí você tem biblioteca, você tem espaço de convivência, sala de aula, professor, ou seja, você tem um monte de coisa, mas nada daquilo é a universidade e tudo aquilo é a universidade. Percebe? Então, quando diz que 3 anjos apareceram, inclusive esses apareceram, comeram bolo, ouviram Sara rir atrás da porta quando disseram que ela ia ter um filho depois de 1 ano. Você riu? Não ri não, você riu. Então, assim, são ministros, são símbolos, são situações que Deus usa para manifestar-se sem se transformar no. Então Deus não foi um anjo, Deus não foi uma sarça, né? Deus não foi uma mula. Sim, que a mula falou com Balaão. Deus é uma mula, é mais Balaão do que Deus, né? Percebe? Então assim, são as formas que Deus usa para manifestar-se sem se transformar né? Mas falam conosco. Então é assim que a gente, na teologia, a gente explica isso, né? Bom, com Abraão, o que é importante é que não fica dúvida. Não fica dúvida. Por que não fica dúvida? Porque a reação seguinte vai mostrar que você compreendeu que não devia fazer aquilo. E qual que é a reação? No caso, vamos terminando, né? No caso de Abraão, né? Ele vai dar sinais da sua maturidade espiritual, que não vai ser só depois desse primeiro episódio, mas é uma construção. E é no capítulo 22, quando ele vai oferecer Isaac, o seu filho, em holocausto a Deus. Ali é o ápice, Dona Rosa,
de que Abraão, de fato, havia amadurecido na fé. Tá? Então, é isso que é importante, irmãos e irmãs. E a cada tempo da nossa caminhada, cada palavra ouvida, cada palavra lida, né, cada tempo que nós passamos aprendendo do Senhor, isso vai construindo em nós, né, cognitivamente, ou seja, você sabe que é. Assim como é fazer um bolo, né? O primeiro, dificílimo. O 20º, você faz, né, ouvindo música aqui, vendo vídeo no YouTube, né? Modéstia à parte não, né? Para minha alegria, eu já fiz propaganda aqui, inclusive sexta-feira, muito frio, ela fez de novo. A Alessandra faz o melhor bolinho de chuva que eu já comi na vida. É impressionante, porque o grande segredo é, porque o jeito que eu gosto, e até porque é do jeito que eu gosto. Por dentro, viu, dona Isabel? Né? A difícil é por dentro. Depois que frita, por dentro, não fica cru. Aí que está o segredo. Não fica cru. Né? E tem gente que acha que para ficar bem fritinho, tem que deixar, aí fica torrado. Ela não, ele fica no ponto certo, não fica torrado, fica maravilhoso, viu, meu bem? Depois você vai estar, estou te dando os louros aqui, né? E por dentro, ela fala que o segredo é a quantidade de açúcar, mas ela não segue receita nenhuma, está tudo aqui, está ouvindo o vídeo aqui, ouvindo o som às vezes, está vendo o vídeo, tá, e fazendo um bolinho de chuva, e para ela é natural, ou seja, é tanta experiência acumulada que faz aquilo com o pé nas costas, ou de olhos fechados. Irmãos e irmãs, com a nossa vida com Deus é do mesmo modo. É do mesmo modo. É tanto tempo de experiência com a palavra de Deus, é tanta mensagem ouvida, é tanto culto que você já participou, é tanta oração que você fez. Chega uma hora que não dá mais para dar aquela carteirada. Eu não sabia, não, você sabia, sim, por duas razões pelo menos. Primeiro, porque Deus habita você, e antes de você parar, pensar e fazer, o Espírito Santo fala assim: olha, não fala, não pensa e não fale, não faça. Antes até, percebe? Porque essa é a função dele. Se ele não fizer isso, entendeu? Ele está se descaracterizando biblicamente, porque a Bíblia descreve exatamente esta como a função do Espírito Santo. Quando ele vier, vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. João 14, João 16. E ele vos fará lembrar do pecado, do juízo e da justiça. É a função do Espírito Santo, que Paulo vai dizer, que está impregnado em nós, que habita em nós. Então, a qualidade do culto depois do culto vai depender, gente, da nossa honestidade espiritual. Sim, da nossa honestidade espiritual. Porque saber que está fazendo o certo, nós sabemos. E também saber que nós estamos fazendo o errado, nós sabemos. Porque aprendemos e porque o Espírito Santo habita em nós, tá? No capítulo 13, vamos terminar, falta ainda 5 minutinhos, estamos terminando, tá? No capítulo 13, eu quero que você repare já os sinais de que Abraão amadureceu. Só para descontrair e lembrar em que momento que Abraão ficou corado, né? Porque a mentira foi descoberta, né? Então ele ficou corado de vergonha. E foi descoberta rapidamente. A gente não leu a passagem, mas é só você conferir, né? Verso 17, aí Gênesis 12, né? O texto que nós lemos a base, aí o 17 fala assim: porém o Senhor puniu o faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Ou seja, no próprio contexto, o texto está dizendo, olha, não era irmã dele, mulher de Abraão. E Faraó nem sabia, já tinha crescido o olho para cima de Sara, e ele nem sabia, que lá ou seja, ele respeitaria se fosse mulher, né? O Abraão, sem fé, ainda que achou que não ia ser respeitado, não, mas para te manter viva, né, eles vão me matar, né? Então ele usa assim, é romântico, ele fala assim, você é muito bonita, mas depois não é nada romântico, ele vai para preservar a vida dele, ele deixou a mulher ser molestada por outro. Então percebe? A situação é essa, né? Bom, 18. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso? Aí a unha foi descoberta. Que é isso que você fez, cara? Você está louco? Por que não me disseste que ela era o que? A tua mulher. Aí o cara fica corado de vergonha. Falou, caramba, mas não durou nem meia hora, mentira. Não durou nem meia hora, ou seja, não durou nem um dia. Foi no dia seguinte, já foi descoberto. Porque durante a noite Deus incomodou o faraó. Ele descobriu, percebe? Então essa é a ideia. Qual é?
Ou seja, e não era um culto, porque o culto tinha terminado no versículo 7, Denilson. Ali era o que? A realidade da vida, no dia a dia. Qualquer dia da semana, terça, quarta, quinta, menos domingo de manhã ou domingo à noite. Não era culto, não. Era o dia a dia, no drama da existência humana. Né? Ou seja, que Deus está habitando o nosso coração, a nossa intimidade, a nossa psique humana. E aí vem o drama, vem a dificuldade, a gente faz o quê? Né? Não dá para contrariar aquilo que nós já sabemos da palavra, e muito menos aquilo que a gente crê como deve ser conduzida a situação. Capítulo 13, virando aí no capítulo seguinte, para a gente terminar. Verso 1. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Negueb. Vai voltar lá da onde ele saiu. Ou seja, depois da vergonha que passou, falou, não, Deus não me quer aqui. Né? Não me quer aqui. Então ele volta. Ele e a sua mulher, tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Negueb até Betel, até ao lugar onde primeiro, está escrito aí, você pode conferir, estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Até ao lugar, ele volta lá para o lugar onde teve o culto, Leila, onde ele ouviu Deus dizer assim para ele, olha, esta terra eu vou te dar. Não é o Egito, não é a Líbia ou o Líbano, não, nada, é a Jordânia, é esta terra. Então ele volta para lá, verso 4, até ao lugar, o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor, né? Agora um pouco mais adiante, verso 6, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podia habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de tio e sobrinho, né? Verso 8, disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Aí vem, gente, a expressão que eu gosto muito para a gente terminar, é bastante idade. Duas coisas aqui, duas atitudes de pessoas diferentes. Um que está amadurecendo na fé e começou a amadurecer pela vergonha que passou, que precisou, apesar de crente, precisou de usar da mentira para tentar preservar a sua vida, né? E o outro está começando. Então, depois do episódio que ele passou no Egito, da vergonha que ele passou, então agora ele não repete a mesma atitude. Ele fala assim com o sobrinho, ó, tem uma contenda entre nós, não dá para a gente ficar junto, então você precisa ir. Ali ele começa, Marcos, certo? Dá sinais de um homem maduro já, começa a amadurecer na fé, porque ele fala, não importa que não dá para a gente ficar junto, tá certo, não importa qual lugar que ele vai escolher. Porque se ele quisesse de novo agir de experiência própria, de esperteza, ele primeiro ia falar, bom, vou escolher a terra que eu possa sustentar meu gado sem problema, ou seja, eu vou pegar a terra que tem o quê? Bom pasto, água, e depois eu vou falar, meu sobrinho, ó, vai fora, se vira. Não, ele pega e fala, vem cá, escolhe o lugar que você quer ir. Se você escolher lá, eu vou para cá. Se você escolher aqui, eu vou para lá. Então, o primeiro sinal de que, de fato, agora, ele está começando a dizer, olha, ou o Senhor está comigo, ou não está. Né? E o que faz Ló? Óbvio, né? Levanta o olho, eu vou para onde tem grama, tem pasto, tem água, está mais distante, entendeu? De precipícios da geografia local, e assim ele vai. Detalhe, era Sodoma e Gomorra, mas que tinha mato, tinha. Tinha água, tinha. Abraão ficou aonde? Ficou no deserto. Deus sustentou ou não sustentou? Percebe? Então a palavra de Deus, esta terra que te darei, a tua descendência, foi aquela terra ou não foi? Sim, está lá até hoje, que é Jerusalém, a terra santa. É a história do olho gordo, né? O olho gordo, esse olho gordo. Não, aí vem a história da hipocrisia mesmo, que a gente pode falar, né? Que aqui na igreja a gente é crente, termina o culto, né? Não, aí, gente, a vida com Deus é individual. Ou se leva a vida com Deus ou não se leva, né? E Jesus vai o tempo todo falar disso quando chega na sinagoga, que faziam exatamente a mesma coisa, né?
na sinagoga eram maravilhosos, quando terminava, né, a sessão, ia para o dia a dia, era um horror. Ou seja, então, o que mostra o texto? Mostra que Abraão, aos poucos, foi percebendo que, ou se está com Deus integralmente, né, ele descobre que a qualidade do culto, depois do culto, precisa ser tão fiel e verdadeira quanto nós estamos coletivamente no espaço como esse aqui. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa, compartilhar? Nosso horário já avançou um pouquinho. Bom, então vamos terminar, né? Vamos dar graças a Deus por esse tempo que passamos juntos, aprendendo, revisitando a palavra do Senhor. Agradecemos àqueles que nos acompanharam de casa. Dizer para Jaqueline Fer, se você estava acompanhando aí, ou se está ainda, eu trouxe o seu livro, viu? Então à noite eu te entrego o livro que eu te prometi está comigo já. Vamos orar? Deus, damos-te graças por esse tempo que passamos na tua presença. Damos-te graças, Senhor, pelo privilégio de poder aprender da tua santa palavra. Que o teu Santo Espírito que habita em nós, a cada momento da nossa vida, Senhor, haja, ó Deus, nos dando sabedoria, discernimento e, sobretudo, ó Pai, fé para colocar em prática aquilo que já temos aprendido da tua palavra sagrada. Leva-nos de volta para os nossos lares, debaixo do teu santo cuidado. Oramos agradecidos, em nome de Jesus, nosso Salvador bendito. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.